Já no caso do Everton Ribeiro é um pouco mais complicado. Tudo bem, ele poderia ter uma ajuda do Pedro Lourenço, que já falou várias vezes que é próximo do jogador, poderia ajudar nessa volta, e o meio-campista de 34 anos vive uma fase baixa de número de gols, assistências nesse ano, porém ainda segue jogando como titular. 53 partidas, apenas 2 gols e 6 assistências, que chama a atenção, né? Como que um meio-campista tem só 2 gols pelo Flamengo, contando ainda Campeonato Carioca. São números bem baixos, porém o Everton Ribeiro, se você for ver, nos últimos anos, ele não é um jogador de ficar fazendo 15 gols por temporada não, tá? O máximo que ele fez foi 18 pelo Curitiba em 2012 e 15 pelo Cruzeiro em 2013. Ano passado pelo Flamengo, onde ele foi convocado várias vezes para a seleção e a Copa do Mundo com o Tite, ele jogou 63 partidas, 7 gols marcados e 10 assistências, foi uma boa temporada, mas vale lembrar, o Everton Ribeiro já passou por um momento de baixa pelo Flamengo um ano antes da Copa, em 2021. 2 gols e 9 assistências em 50 jogos, números parecidos então com essa temporada. O Flamengo planeja ter uma reformulação bem grande no elenco, no caso a expectativa é de mais de 500 milhões de reais em contratações para o ano que vem, então poderia sim buscar uma alternativa para o lugar do Everton Ribeiro, mas não sei se seria fácil. Se fosse qualquer outro treinador, eu diria que teria muitas chances do Everton Ribeiro não continuar no Flamengo. Mas como foi o Tite, que a seleção brasileira é a melhor seleção do mundo de peças, você convoca o Everton Ribeiro, imagina você estando em um clube que você tem que contratar alguém. Será que você vai dispensar esse jogador tão fácil? Eu já acho que não. Acho que o Everton Ribeiro, mesmo que ele não voe nessa reta final de temporada, ele vai sim renovar com o Flamengo e não vai ser viável o Cruzeiro pensar na sua contratação, porque vai ter muita competição com ele. Vai ter o São Paulo, o Corinthians, o Fluminense, vários times da Arábia Saudita, o próprio Flamengo, que pode renovar o vínculo dele por um ano com um salário bem mais alto do que o Cruzeiro teria condições de pagar. Não acho que o Cruzeiro vai fazer um investimento de R$1 milhão, R$1 milhão e 200 mil agora, né? Não tendo previsão nenhuma de que vai estar na Série A do ano que vem. Caso contrário, caso ele vá mal nessa reta final pelo Flamengo, não renove, e o Cruzeiro assegura a permanência na Série A, aí pode ser uma outra alternativa. Terminou ali, 3 de dezembro, acabou o Brasileirão, Cruzeiro em 12º lugar, foi para a Sul-Americana. O Pedro Lourenço quer ajudar na contratação, já teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, não vai ficar no Flamengo, aí sim. Mas dá pra ver que é muitos cenários hipotéticos, né? Então, pra falar bem a verdade, eu acho que os dois vão acabar renovando com o Flamengo por conta dessa proximidade com o Tite. Talvez o Rodrigo Caio, que eu colocaria um pouco mais viável, mas de qualquer forma não vai aceitar um contrato curto de produtividade. Eu acho muito difícil esses dois nomes aqui pro Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião bastante. Quem nos ajudou bastante também é a 188Bet, que pode te ajudar com esses R$25 de saldo ao você fazer o seu registro vindo aqui embaixo pelo link na descrição. Você clica lá, faz seu registro e solicita esse seu bônus de R$25 que já cai na sua conta para você começar a apostar nesses próximos compromissos que vai ter do Cruzeiro, né? Com boas cotações. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Flamengo. Você pode pegar aqui essa boa cotação na vitória do Cruzeiro acima de 3 contra o Atlético Mineiro fora de casa no Clássico na próxima semana também, a partir de R$3 essa vitória do Cruzeiro, né? Pagando mais de 3 vezes o valor, ótima cotação. E depois ainda tem esse compromisso contra o Bahia. Então, para você começar hoje mesmo lá na 188Bet, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Clica lá, faz seu registro e já vai ter esses R$25 para começar. Então não é novidade para você. Quero falar aqui também sobre o Nicão, que pode estar de volta ao São Paulo, mas para a próxima temporada, tá? Por quê? O Jorge Nicola trouxe essa informação que o Dorival Júnior gostaria de contar com o atleta para o ano que vem, até porque eles trabalharam juntos no Atlético Paranaense e teve sim um bom desempenho, né? O Atlético Paranaense, o Nicão jogou de 2015 a 2021. Nesse meio período o Dorival assumiu o Furacão e eles tiveram um bom período juntos. E o técnico do São Paulo tem interesse de dar um teste para o atleta, até porque ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024 e o Cruzeiro, sinceramente, não deve fazer a sua compra dos direitos econômicos, até por conta da fase bem ruim do Nicão, que tudo bem, até voltou a jogar como titular nos últimos jogos contra o Fluminense, fez um gol contra o Santos, mas eu acho que está muito longe ainda de o Cruzeiro abrir os cofres para pagar uma compensação financeira ao São Paulo. Acho que o mais natural é ele voltar desse empréstimo e ser aproveitado no São Paulo, muito por conta do Dorival Júnior, né? Onde nessa temporada tem 21 partidas pelo Cruzeiro, 3 gols e 2 assistências, números parecidos que ele teve no São Paulo no ano passado, com apenas 4 gols, 4 assistências em 32 jogos. Então a expectativa é de que o Nicão, camisa 10 do Cruzeiro, deixe o Cruzeiro realmente para no final dessa temporada e ir lá para o São Paulo no ano que vem. Que é aquela coisa, eu acho que vai fazer grande falta? Sinceramente, eu acho que não. Até porque ele não tem um salário baixo, então vai ter uma economia na folha financeira para o ano que vem. Espero eu que o Cruzeiro mais um ano na primeira divisão e acho que agregaria muito, né, nessa
no meio de campo do Cruzeiro, para tendo um jogador ali que faz essa função mais como um camisa 10, porque os jogos que o Nicão foi bem e os que ele jogou como titular foram muito mais jogando pelo lado direito, como se fosse um ponta direita, sabe? Então não sei até que ponto a velocidade e o Nicão jogando de ponta direita, não sei até que ponto isso aí faz muito sentido, na minha cabeça não faz, tá? Eu pensava que o Nicão jogaria muito mais centralizado pelo Cruzeiro, que infelizmente não foi o que está acontecendo e, de acordo com o Jorge Nicola, deve voltar ano que vem para a equipe do São Paulo e ser aproveitado pelo Dorival Júnior, lembrando que realmente o contrato dele com o Cruzeiro é só até o final dessa temporada, tá? Então se o Cruzeiro não quiser, não vai ter Nicão pro ano que vem. Você acha que vai fazer falta? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, estou curioso para saber. Aqui também de centroavante que eu acho interessante, que é o Pablo, do Atlético Paranaense, tem contrato só até o final do ano, tá? Então poderia ficar livre pro ano que vem, é bem mais jovem do que esses dois que eu falei aqui, e não é um centroavantão fixo, não é aquele cara, uma parede, o Diego Costa, o Gilberto, não é isso. 31 anos, ele joga também até mesmo como um segundo atacante ou um ponta esquerda, mas eu contrataria se fosse para jogar centralizado mesmo. Nessa temporada, 45 jogos, 13 gols e 4 assistências. Não está definido ainda se ele vai ter essa sua renovação de contrato ou não. Ano passado também, quando ele volta para o Furacão, somou 46 jogos e 11 gols. Desde quando ele volta, então, 24 gols marcados em um pouco mais então de 90 jogos, longe de ser um desempenho ruim, né, do Pablo até aqui. Óbvio, teve essa passagem dele no São Paulo que foi ruim. O primeiro ano dele foi igualzinho o Gilberto aqui no Cruzeiro, só que em compensação o São Paulo pagou quase 30 milhões, se não estiver enganado, nele, e ele jogou 30 partidas e 7 gols. Um gol só a mais do que o Gilberto tem nesse ano, mas aí 2020 ele já estava queimado, mas marcou 12 gols e deu 6 assistências. Aí 2021, 38 jogos, 13 gols e 4 assistências. Então não foi uma passagem terrível, péssima, nossa, desastrosa no São Paulo. Óbvio que tinha uma expectativa muito grande, mas acabou não se concretizando. Enfim, quero saber o que você tem a dizer aqui sobre o atacante, se seria uma boa alternativa, e o Diego Costa também, né? Estou bem curioso para saber o que vocês têm a dizer aqui embaixo no espaço para comentário. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, que chegou, né, a receber uma proposta lá do Al Tawon, da Arábia Saudita, na casa dos 21 milhões de reais, e o Cruzeiro ficaria com uma parte desse lucro junto com a Tombense, que também detém, né, os seus direitos econômicos. E assim, naquela época era inimaginável pensar o Bruno Rodrigues em sair, até porque foi no mês de junho e até o mês de julho que ele vinha vivendo uma boa fase ainda pelo Cruzeiro, e nessa atual temporada então o ponta esquerda de 26 anos tem sido um dos grandes destaques do Cruzeiro, mas vale ressaltar, nos últimos 10, 15 jogos ele caiu bastante de produtividade, e nesses últimos 10, 15 jogos eu estou me referindo nos últimos 3 meses basicamente, desde o mês de agosto, ele caiu muito de rendimento, agosto, setembro e agora no mês de outubro, inclusive ficando no banco de reservas, não uma vez ou outra, mas meio que virou natural desde antes da saída do Pepa e agora também com o técnico Zé Ricardo, que eu não sei se é algo que eu concordo muito não, tá? Vou deixar aqui então os números dele para vocês nessa temporada. Não, eu quero mostrar aqui os jogos que ele jogou como titular e como reserva nos últimos, ó. A última partida que ele jogou como titular então foi nesse duelo contra o Red Bull Bragantino, atuou durante os 90 minutos, não fez um bom jogo, né? Muito pelo contrário. Aí depois jogou contra a equipe do Santos, que ele marcou gol, no caso na vitória por 3-0, ele jogou 31 minutos. No duelo contra o Fluminense jogou 45 e no último confronto contra o América 31 minutos. Contra o Cuiabá, na minha opinião, um erro, não saiu nem do banco de reservas. Tirando essa partida contra a equipe do Red Bull, a outra que ele foi titular foi contra o Corinthians e antes disso contra a equipe do Goiás, ficando no banco contra o Palmeiras, Grêmio, Santos, Fluminense e América Mineiro. Então tem um bom tempo, né, que ele não joga como titular mais de um mês. Então a situação dele no Cruzeiro não é das melhores, porque era um jogador que era incontestável o Cruzeiro pensar na sua venda, e agora para o final do ano vai ter que comprar os seus direitos econômicos, que ainda não sabemos o valor exato. Tem alguns portais que afirmam que são 8 milhões de reais, outros afirmam que são 12 milhões de reais para comprar o jogador em definitivo, só que ainda não temos essa definição, tá? Qual que é esse valor exato, então não dá aqui para vir e afirmar quantos milhões a mais o Cruzeiro vai ter que pagar pelo Bruno Rodrigues, que lembrando, já teve um investimento na casa dos 4 milhões, que o Cruzeiro tem um pouco mais de 30% do seu passe até aqui. Então, será que vai compensar para o Cruzeiro fazer um investimento tão alto como esse, sem saber como que o mercado vai olhar para o Bruno Rodrigues, não marcando mais aquele tanto de gols e não sendo titular? É uma questão que pode sim acabar definindo a sua saída no final do ano, que mesmo quando ele vivia uma grande fase já tinha esse risco. Imagina então não viver uma boa fase
pelo Cruzeiro, que permanecendo na Série A certamente já é um incentivo, né, para a continuidade dele, porque não seria um investimento tão alto. Agora, se o Cruzeiro inventa, né, de cair para a Série B, aí é realmente quase inimaginável a continuidade do atacante, que eu vou deixar os números dele aqui para vocês. Então, 54 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro, chegou em agosto do ano passado, marcou então 13 gols até aqui e outras 9 assistências, tem contrato com a Tombense por mais 2 anos e a equipe tem interesse de ter também essa venda para pegar um bom valor, né, numa venda futura, ainda mais que ele vinha jogando, se destacando pelo Cruzeiro, que acabou mudando então um pouco isso nos últimos jogos, mas quero saber o que você tem a dizer sobre esses dois jogadores, deixa aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Link da OverToBet para você apostar nesse jogo, né, do Corinthians, nesse próximo duelo contra o Cruzeiro e Flamengo também vai estar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!